espirituais, sim, Deus tem dado muitos sonhos a eles e visões a respeito, uma visão profética a respeito dos tempos vindouros. Mas enquanto a igreja estava adorando nessa noite, Deus me dava uma visão de uma igreja fluindo de maneira poderosa aqui nessa geografia. Deus me dava a visão de uma igreja fluindo poderosamente nos dons do Espírito. Deus me mostrava uma igreja poderosa financeiramente, conquistando, crescendo. Deus me mostrava uma igreja sendo levantada nesse lugar, sendo erguida nesse lugar, transbordando toda a essência que emana dos céus para a terra. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele diz que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Começa no céu para depois se estabelecer na terra. E Deus me dava uma visão desse povo aqui nesse lugar, um povo cheio da graça de Deus, orando sobre os enfermos e eles sendo curados, orando sobre as empresas falidas e elas se reerguendo. Deus levantando homens e mulheres de maneira poderosa no reino do Espírito, no reino material também para conquistar. E Deus nos dá uma palavra nessa noite, que a chave que você precisa para que você possa romper em todas as esferas é o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Há um derramar, há um liberar, há uma fonte que emana rios, emana vinho novo, e ela é insaciável. E eu sei que existem algumas pessoas que ainda não adentraram nesse tempo, e antes de nós começarmos, entrarmos na palavra, eu queria que você ficasse de pé, porque Deus vai ativar pessoas nesse lugar a viver no sobrenatural. Erga suas mãos aos céus agora, e com bastante sede ao Senhor, comece a clamar ao Espírito de Deus. Há um liberar do Espírito, não de palavras persuasivas, mas há um poder do Espírito que excede todo entendimento. Ele vai liberar o céu para a terra. Você vai ser ativado, e uma igreja poderosa será levantada nesse lugar. Diga: enche-me, enche-me, enche-me. Unção, sabedoria e poder derrama sobre nós, derrama sobre a tua igreja. Ergue as suas mãos e diga: enche-me, enche-me, enche-me. Tambores proféticos. Mais do teu Espírito sobre esse lugar. Sobre aqueles que estavam desativados, ativa. Mais do teu Espírito nesse lugar. Unção, riquezas, sabedoria e poder. Ousadia do Espírito. Receba aí, seja tocado. Receba aí. Está descendo do céu, vinho novo para você. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. O olho ainda não viu, o ouvido não ouviu, e não penetrou no coração humano o que há de descer dos céus sobre nós. Erga suas mãos aos céus e diga assim comigo. Diga: Jesus, eu sou o odre, tu és o vinho novo. Desce sobre mim com unção, sabedoria, riquezas, ousadias. Diga: eis-me aqui, enche-me até transbordar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você só ainda não recebeu, porque as palavras já foram pregadas desse altar há muito tempo. Deus me falou. Há muito tempo os pastores têm subido e têm pregado sobre o que eu vou pregar nessa noite. Mas a revelação do Espírito renovará a palavra que já foi pregada, ok? Talvez você ainda não recebeu. Sabe por quê? Porque
Porque dentro da prosperidade poderosa, através de um vinho novo que Jesus vai trazer sobre a tua vida, cabe outra pessoa. Você tem pensado só em você, mas o que Deus quer derramar sobre você, Ele quer transbordar. Sabe para quê? Porque quando você estiver cheio, vai encher a outra pessoa. Quando a outra pessoa estiver cheia, vai encher a outra, e assim sucessivamente. E a igreja poderosa está levantada sobre essa geografia, não por palavras de persuasão humana, mas pelo poder, pela glória, pela graça que emana do alto. Ergue suas mãos aos céus nessa noite, nesse lugar. Diga assim comigo: Jesus, tudo que o Senhor tem para minha vida, eu te peço que o Senhor derrame. Diga: me dê sabedoria para receber e não mais perder. Toda palavra que já foi liberada, toda palavra que ainda vai ser liberada, diga: Senhor Jesus, eis-me aqui para receber. Diga: na completude, tudo que o Senhor tem para mim. Diga: sabedoria, unção, riquezas, ousadia, intrepidez. Diga: eu sou a tua igreja. Eu sou poderoso. Diga: eu sou uma igreja poderosa, porque o que age em mim é o Espírito Santo da verdade. Diga: o que está em mim é o Espírito Santo da verdade. O Senhor está te ativando essa noite para viver dias que você nunca viveu. Receba de Deus o seu Espírito até transbordar, até transbordar. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama. Tem muita glória nessa casa. Enche-me até transbordar. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me. As vozes até. Olhe para o céu. Não sei como você chegou aqui, mas quando o profeta Ezequiel chegou diante do vale, só havia morte, só havia ossos, o cenário era de morte. Mas quando o sopro do Espírito veio sobre os ossos, eles se juntaram. Eles se juntaram e eles deixaram de ser apenas ossos. Eles receberam o que você recebeu. O fôlego de vida foi soprado dentro de você, assim como foi soprado em Ezequiel 37. E eles foram poderosos porque receberam naquela visão o sopro, o vento do Espírito. Eles foram ativados. Eu profetizo nessa noite, você que está desativado, desconectado do corpo, que essa noite você não sairá daqui como você entrou. Porque o mesmo Deus que estava no vale é o mesmo Deus que está nessa noite aqui de derramar. E Ele vai liberar hoje sobre a tua vida uma porção poderosa para esses dias. Uma igreja poderosa. Você não é um coitadinho. Ai, é o irmãozinho Zé, porque ele é crente, o bichinho não. Você é poderoso, porque você é filho do Rei dos Reis. E a tua maior arma é o amor, a obediência e a humildade. O Senhor te ativa para viver, para que você como igreja viva dias que você nunca viveu sobre esse território, sobre essa cidade, sobre o sertão e sobre as nações da terra. Em nome de Jesus, dê um forte aplauso a Jesus nessa noite.
Você pode sentar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você tem sentido a graça de Deus nessa noite, nesse lugar? Eu estou chacoalhado aqui pela presença de Deus nesse lugar. Nós estamos em um ambiente de adoração e a pessoa mais importante desse ambiente é Jesus, é Yeshua, e Ele está se movimentando nessa noite, amém? Quero agradecer ao convite que eu recebi do Rubens, ao nosso amado pastor, que nos confiou essa noite, está aqui ministrando. E eu não sei você, querido, eu estava dizendo aqui para o Rubens, quando eu cheguei, se puder trazer meu celular, eu acho que liga ele, por favor, coloco ele aqui em cima. E eu estava falando para ele, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu vou dizer para você, escute, entenda o mundo espiritual. Eu quase não chegava aqui. Toda vida que Deus quer liberar uma conquista sobre um povo, o inimigo ele se levanta ferozmente para atrapalhar a conquista. Só que nós não somos órfãos. Nós temos um Pai que nos revela todas as coisas, amém? E houveram muitas guerras essa semana. Essa semana é uma semana que nós estamos imergidos em consagração. Nós sabemos que esse principado que age através da carnalidade sobre a nossa nação, ele vem para destruir jovens. Quantos jovens, né? Meu amor, me dê essa toalhinha, por favor. Quantos jovens estiveram conosco e estão nos carnavais, estão desviados, mas nós entramos em consagração, querido. Essa semana nós temos orado diariamente de 5 às 6 da manhã e à noite de 9 às 10 em jejum e oração, até que o Senhor se manifeste através da sua igreja, através dos seus filhos. Quantos aqui são igreja de Cristo? Quantos aqui são os filhos do Senhor nessa noite, estão nesse lugar? E nós entendemos que há uma urgência para que a igreja, ela se alinhe, para que a igreja se posicione, porque quando a igreja está posicionada, ela recebe tudo que o Senhor tem separado para ela, tudo que o Senhor tem preparado para ela. E nós entramos em guerra, em batalha espiritual, e eu digo, meu Deus, vou ministrar domingo na igreja, que foi ontem, segunda-feira teria que estar aqui hoje nesse lugar, e para a glória de Deus, eu estou vivo, estou aqui nesse lugar, para liberar aquilo que o Espírito Santo já tem nos liberado, e amanhã nós estaremos no Eusébio também, ministrando a palavra. Eu digo, Deus, eu sei que o Senhor tem coisas maravilhosas, o Senhor tem tesouros maravilhosos para nos liberar esses dias. Eu entendo os motivos dessa guerra, eu te peço força, eu te peço unção, eu te peço sabedoria, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele tem colocado tesouros em vasos de barro. Quantos vasos de barro nós temos aqui? Deus tem colocado tesouros em vasos de barro. Lá em Colossenses diz que dentro de nós está a unção do Santo Espírito de Deus. Tudo que você precisa já está dentro de você, ou era para estar dentro de você. Você me compreende, sim ou não? Diga, tudo que eu preciso já foi liberado dos céus para a terra. Agora deixa eu te falar, ou você perdeu por algum motivo,
ou você ainda não teve entendimento, mas o que o Pai tem para a sua vida, Ele já liberou através do Espírito Santo. Eu irei para meu Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu vos enviarei o meu Espírito. Quantos aqui são filhos de Deus? Quero dizer para vocês que essa palavra, esse tema dessa conferência, desses dias, é um tema poderoso. Vinho novo. Como nós precisamos do vinho novo. A igreja de Jesus, ela anda de glória em glória, de renovo em renovo. Você pode até ter enfrentado guerras como eu enfrentei para chegar até aqui. Talvez você está aqui e tem um familiar seu pulando carnaval, na droga, a cidade sem segurança. Mas eu quero te dizer uma coisa: hoje Deus vai renovar essa fé dentro de você. Hoje Deus vai renovar a esperança dentro de você. A Bíblia diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Chegarão dias de glória, chegarão dias poderosos dentro da sua casa, dentro dos seus negócios, dentro da sua família, nos seus relacionamentos, no ministério que Deus tem entregado nas suas mãos. Chegarão dias em que você se alegrará pelas lutas que você passou, porque produziu em você perseverança. Se você chegou até aqui, o Espírito Santo te diz: não desista, persevere, não queira entender, creia, porque se creres, verás a minha glória. Assim diz o Senhor. Se você puder aplaudi-lo nessa isso. Mateus no capítulo 9. Abra comigo, por gentileza. Enche-me até transbordar, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Mateus no capítulo 9, no versículo 17. Tenha liberdade nesse lugar, Santo Espírito. Tenha liberdade nesse lugar, Santo Espírito. Espírito da profecia, tenha liberdade nesse lugar. Verso 17 diz: não se deita ou não se coloca vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita vinho novo. Diga comigo, vinho novo. Mas deita-se vinho novo em odres novos. Diga comigo, odres novos. Diga, vinho novo em odres novos. Pois ambos assim se conservam. Podeis sentar. Não me importa a guerra que você passou ou que você está passando aqui. Tira teus olhos da guerra que você talvez esteja vivendo agora, porque para uma grande batalha, para uma grande luta, para uma grande guerra, Deus levanta uma igreja poderosa. Deus olha para você e diz: você não é tão pequenininho, você é poderoso. Você é poderoso porque você é filho do Rei dos Reis, do Senhor, que foi o mesmo Deus que deu vitória ao povo que era governado por Josafá, quando os moabitas, os amonitas, um povo cruel, veio para saquear Judá e Jerusalém, para matar
para destruir o povo de Deus, o rei se levanta, se posiciona, apregoa um jejum, um tempo de adoração, um tempo de louvor, um tempo de oração. E a Bíblia diz que o inimigo do povo de Deus foi desbaratado, caiu por terra através de uma igreja poderosa que ora, que adora, que louva, que se santifica. Toda igreja poderosa, ela vence suas guerras pela oração, pela adoração. O Espírito está liberando essa palavra. Essa palavra ela não está dentro da palavra escrita, mas existem pessoas que estão lutando por uma veia profética. O Senhor me leva a dizer isso. Pessoas estão lutando com o mesmo problema há muito tempo e não estão conseguindo vencer. Deus está te dando a chave do reino: oração, jejum, adoração. Esse gigante vai cair por terra. Nessa peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. Nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Quando eu olho para a igreja, por maior que seja a luta dela, eu não vejo uma igreja pequena, mas eu olho para a igreja, eu olho para vocês agora e vejo uma igreja poderosa. Sabe por quê? Deus esses dias quer liberar sinais poderosos sobre vocês, de cura. Você pode dizer amém por isso? De libertação, de reconciliação, de salvação e de muita prosperidade financeira. Eu estou crendo muito nisso, muito nisso. Em 5 anos de ministério, esse ano de 2020, os empresários na igreja estão nascendo. Parece que é só estourando, pá, nascendo. E os que tinham nascido há 2 anos atrás, 1 ano atrás, continuando firme. E Deus começou a trazer um entendimento quando vocês estavam aqui adorando. Já eu entro aqui na palavra, mas deixa eu ser profeta sobre a sua vida nessa noite. Alguns meses atrás, nós estávamos reunidos em adoração, a igreja adorando muito. Chegou uma mulher com uma criança na mão pela primeira vez na igreja, uma recém-nascida de alguns meses. E aquela criança tinha um sopro no coração, um furo no coração. 50% do coração daquela criança funcionava. A igreja, a comunidade apostólica está aqui comigo e ela é testemunha de tudo isso que nós vivemos junto e continuamos vivendo. Eu preciso compartilhar isso com você. Não está no script, mas eu preciso compartilhar isso com você, porque Deus quer ativar algumas pessoas aqui. Existem algumas pessoas ativadas, mas existem pessoas que precisam ser ativadas, porque a igreja poderosa está surgindo, se levantando de maneira violenta no reino do Espírito. E nós oramos por aquela criança. A igreja, não foi o pastor Almeida, não, a igreja levantou um clamor naquela hora por aquela criança. Perguntamos à mamãe: mamãe, a senhora crê que Jesus cura? Porque eu pensei que ela tinha uma doença mais simples, né? Porque quando a gente vê agora uma coisa grande, a gente tende a se derrotar. Mas Deus está te mandando olhar para esse problema que é grande e está dizendo que você é maior do que esse problema, amém? E ela só disse o seguinte: minha filha, só funciona 50% do coração, tem um furo que é um sopro no coração, e ela é a 15ª criança a ser transplantada aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, no hospital de Messejana. Eu digo, uau, Jesus faz essas coisas, traz essas coisas, Ele é capaz de restaurar todas as coisas. E eu quero começar dizendo para você: se o teu odre está rasgado, Ele é quem fez o odre, Ele pode restaurar o odre. E nós oramos, toda a igreja orou por aquela criança. Deixa eu fazer uma pergunta a você: quantos aqui creem que Jesus ainda dá cura, liberta, salva, batiza? Ok. E nós oramos por aquela criança. Imediatamente. Por que imediatamente?
No outro dia de manhã, eu me encontro com aquela mãezinha nas ruas próximo à igreja. E ela com um sorriso no rosto. Eu digo, vale meu Deus, o que está acontecendo com essa menina? Nós oramos, apenas oramos para que Jesus trouxesse milagre. Naquela hora aquela mãezinha disse assim, eu estou correndo para o hospital de Messejana. Eu digo, pronto, nós oramos, a menina passou mal, vai ser operada. E só Jesus para tirar uma transplante, né? Transplante de coração, só Jesus, criança de poucos meses. E ela disse, pastor, eu recebi uma ligação do hospital de Messejana agora. A doutora, quando abriu hoje pela manhã os últimos exames feitos da nossa criança, da nossa bebê, o diagnóstico, eles estão desesperados lá porque nunca aconteceu isso. O diagnóstico diz que o buraco que tinha no coração, o sopro, foi fechado. Eu digo, só o Espírito Santo faz essas coisas. Segunda coisa que ela disse, que os outros 50% do coração da criança que estava parado voltou a bater. Mas tinha ainda o transplante. E ela disse, se isso tudo tiver acontecido realmente, se as máquinas, os computadores não tiver errado, ela vai sair da fila do transplante. E aí ela correu. E aí eu encontrei com a minha esposa, eu digo, eu creio que Jesus curou. Não é possível, nós oramos ontem. Eu creio que se Jesus cura, nós choramos adorando Jesus. Nós chamamos Jesus, nos enche, derrama a sua glória. E ela foi para o hospital de Messejana. Quando chegou lá, querido, havia um batalhão de médicos e enfermeiros recebendo aquela criança e aplaudindo, e o nome de Jesus sendo glorificado. E aquela mãe que estava lutando desde o nascimento daquela criança. Eu não sei se ela tinha um ano, ou tinha um ano, filha. A Nara tinha um ano, né? Um ano bem pequenininha, bem pequenininha. E aquelas enfermeiras ali aplaudindo, compartilhando, e chamaram todos os médicos. E eles disseram, realmente pelos exames aqui está tudo correto. E havia uma mulher crente de uma igreja muito relevante aqui da nossa cidade, de uma igreja centenária. A doutora que acompanhava ela sofria de leucemia. E disse, eu preciso ir nessa igrejinha lá na periferia, porque isso aqui não acontece todo dia. Mas o mesmo Jesus que ela serve era o mesmo Jesus que também nós servimos. E ela ficou impactada com a cura daquela criança. Mas um médico da equipe se levantou e disse, cientificamente nada comprova a cura dessa criança. O hospital estava celebrando. Mas sabe quando você está perto de celebrar uma vitória e o inimigo se levanta? Deixa eu dizer para você, querido, se a sua vida está alinhada com Jesus, se você está vivendo em obediência, se você está escutando os seus pastores, se você está recebendo a missão e está cumprindo a missão, se você tem sido um filho fiel ao Senhor, Deus não desampara os justos. Salmo 101 diz que os olhos do Senhor estão a procurar os fiéis da terra. Os fiéis da terra é a igreja de Jesus. E aquele cara se levantou. Quando se levantou, houve ali um debate. Chegaram a um senso comum. Vamos mandar agora. Nosso hospital de Messejana é uma referência no Nordeste, no Brasil, o hospital de coração de Messejana. Mas mandaram esse médico, através desse médico ateu, mandou o laudo, tudo que aconteceu, mandou para o INCOR em São Paulo. E a mãezinha voltou e ficou atribulada em casa. Eu perguntei para ela, você crê que Jesus cura? Eu fiz a mesma pergunta. Ela disse, eu creio. Então descansa no Senhor, confia nele e ele estabelecerá os teus desígnios. Provérbios 16:3. E nós ficamos nesses dias com essa mãezinha, discipulando, ministrando ao coração dela. Chegou o grande dia que os exames voltaram do INCOR em São Paulo. Reunião, pastor, estou indo. Tivemos que ir na casa dela um dia antes dela ir ao hospital de Messejana, voltar ao hospital. Oramos ali, liberamos palavra. Você vive por fé, você não anda por vista. Vai na tua força, que Deus já liberou a tua bênção. E daí ela foi. Quando chegou lá, na verdade ela foi, aí ela voltou no final do dia. E nós ficamos na expectativa.
sabendo que o nosso Deus é um Deus que continua se manifestando através da sua igreja poderosa. Daí aquela mulher, pode aplaudir a Jesus. Ao chegar na sala com aquele médico ateu, a médica-chefe do hospital de Messejana estava lá, que acompanhava a criança, estava lá com o laudo na mão, com o parecer do INCOR em São Paulo. Estavam todos reunidos, e o médico, o relato da mãezinha disse que ele estava escorado na parede. E eu fiquei pensando que ele estava escorado na parede, porque se a menina tivesse curado, de repente ele podia cair desmaiado, né? Porque ele nunca viu isso. Ele ia passar em crer no poder de Deus. E quando a doutora abriu o laudo, entregou ao doutor, e ele olhou o laudo antigo e olhou o laudo o novo laudo que veio do hospital de São Paulo. E tanto no antigo, claro, que não mudou, no novo dizia que aquela criança tinha que sair da fila dos transplantados, porque ela havia sido curada. Deus ainda cura, Deus ainda derruba os gigantes, Deus ainda levanta aqueles que estão caídos, Deus ainda tira o homem das drogas, Deus ainda faz o marido voltar para a esposa voltar para o marido, Deus faz ainda, traz reconciliação sobre aqueles que se apartaram. Deus ainda é um Deus de milagre. Uma igreja ajustada, uma igreja que ora, uma igreja que vive o vinho novo, uma igreja que se preocupa com o odre, é uma igreja que vai viver acontecimentos sobrenaturais, sabe? Sobrenaturais no lugar onde Deus tem te plantado. Quantos recebem essa palavra? Quero dizer para você que Deus conta com você. Alinha a tua vida. A chave é a chave do... Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Você precisa apenas estar alinhado com o reino de Deus. Faz o que vem às tuas mãos. O pastor botou eu só para ficar na portaria. Fica na portaria. O pastor bota eu só para eu limpar os banheiros, limpa os banheiros. O pastor bota eu só faço mesmo aqui, recolher as ofertas nessa igreja. Recolhe as ofertas, porque não é aquilo que você faz, mas é aquilo que você carrega dentro de você. Então esses dias, queridos, são dias de Deus ativar uma igreja poderosa. Existem vários outros testemunhos que aconteceram. Eu quero me ater nesse, porque Deus me ministrou nisso enquanto vocês adoravam nessa noite. Deus estava me dando uma visão de uma igreja sobrenatural nesse lugar. Não perca aquilo que Deus começou a derramar na vida de vocês há alguns dias, amém? Mas o tema dessa noite é conservando vinho novo. E a palavra: não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, pois assim ambos se conservam. Querido, quando eu li o contexto dessa palavra, eu percebo uma movimentação do Filho de Deus. Eu percebo Jesus se movimentando de maneira extraordinária. Eu percebo Jesus caminhando. A Bíblia diz, a partir do versículo 1 de Mateus, capítulo 9, a Bíblia diz que trouxeram a Jesus um paralítico. E Jesus naquela hora liberou cura sobre aquele paralítico. Logo depois Jesus continua sua caminhada, e ele vê um improvável sentado chamado Mateus, e ele disse: vem Mateus e me segue. Jesus tem dessas coisas, querido. Ele gosta de chamar aquelas pessoas simples. Ele gosta de chamar aquelas pessoas, sabe? Jesus não vai chamar aquelas pessoas que estão lá em destaque, não. Jesus vai chamar pessoas simples. São homens improváveis. São homens que estão no dia a dia, são homens que muitas vezes não têm posses, são homens que eles, sabe, eles cumprem, às vezes é um motorista, é um vendedor, é algo do tipo. Deus chama os improváveis, porque através dos improváveis Deus fará grandes coisas. Se você está entendendo o que o Espírito está falando.
Então Deus chama Mateus e Mateus o segue. Depois dali, Jesus senta-se à mesa com os pecadores, com os publicanos, e eles começam, os fariseus começam a olhar aquilo, como é que pode? Os religiosos começam a olhar, como é que pode se chegar um religioso aqui nessa igreja? Como é que pode uma igreja dessa com jogo de luz, com fumaça? Porque um fariseu ele não consegue ver a essência, um fariseu ele não consegue ver a presença, um religioso ele não consegue discernir o ambiente, um religioso ele não consegue enxergar o que Deus está fazendo, ele só consegue enxergar o exterior. Então Jesus trazia, sabe, aqueles fariseus um choque de realidade. Jesus curava o enfermo, Jesus chamou Mateus para o seguir, Jesus sentava à mesa com os pecadores, Jesus confrontava a religião, Jesus confrontava os fariseus. Jesus chamou naquela época, naquele momento em que ele curou o enfermo, que chamou Mateus, ele também curou um enfermo. Jesus, ele continua se manifestando e trazendo a novidade do céu para a terra. Sabe o que é que acontece? Muitos, assim como os fariseus, blasfemam em seu coração, dizendo que ali não era o Filho de Deus. Muitos de nós, dentro da igreja, nós temos negado o nome de Jesus, assim como os fariseus negaram. Eles apenas pensaram, e o Filho de Deus entendeu o que o coração deles estavam falando, e Jesus perguntou para ele: por que vocês estão blasfemando? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: por que vocês não creem no poder de Deus? Sabe o que estava acontecendo? Deus havia enviado Jesus. Jesus é o vinho novo que desceu do céu, sim. Deus tinha enviado, liberado o seu Filho para trazer choque. Sabe o que acontece? Quando eu começo a ver a movimentação de Jesus, chamando os homens improváveis, sentando com os publicanos, sentando com os pecadores, chamando Mateus, curando os enfermos, eu começo a ver Jesus se manifestando sobre eles de maneira nova. E tudo que é novo confronta o que é velho. Jesus começa a chamar homens ao arrependimento. Querido, muitos de nós precisamos entender que Jesus quer se movimentar como se movimentou. Sabe, quando veio, o verbo estava com Deus, mas o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando esse verbo habitou entre nós, maravilhas e prodígios aconteceram. Sabe o que está acontecendo? Muitas das vezes nós estamos como os fariseus, perto de Jesus, perto das coisas de Deus, andando, vendo o que está acontecendo, mas o nosso coração está longe. Hoje Deus, se de repente você está assim, hoje Deus te trouxe a esse lugar para alinhar a tua vida, para que você seja participante de toda a glória que há de ser derramada esses dias, para que você seja participante de todo o milagre, de todo o direcionamento dos céus, para que você participe das conquistas espirituais que o Senhor está derramando sobre a igreja brasileira, para que você seja participante de um grande avivamento. Deus envia o seu Filho Jesus para que se movimente sobre a terra, para que a terra entenda que o novo é Jesus. E eu quero dizer para você, querido, nessa noite, que Jesus está se movimentando para que você receba dessa movimentação um renovo, e você passe a se movimentar em novidade de vida também. Você pode dizer amém por isso? Mas o que o diabo tem feito esses dias? Ele tem tentado roubar a tua identidade. Ele tem tentado roubar de você a convicção da sua fé. É por isso que muitos entre nós, queridos, estão desanimados, estão enfermos espiritualmente, estão desistidos, porque o diabo, ele também tentou Jesus no deserto, e ele tocou justamente nesta área. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Às vezes nós não sabemos quem nós somos, e por não saber quem nós somos, nós perdemos o que o Espírito está nos liberando.
por não sabermos qual é a nossa identidade. Os fariseus, eles rejeitaram. Abra comigo em João capítulo 1. Eles não tinham um entendimento. Versículo 11 e 12. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Versículo 12. Mas todos quanto o receberam, foi-lhe dados o direito de serem feitos filhos de Deus, ou seja, aos que creem em seu nome. Quantos aqui receberam Jesus? Você tem o direito de ser filho. Não deixe que o diabo nem as coisas desse mundo roubem aquilo que Deus já te fez. É um direito seu ser filho. Mas o diabo não está contente com isso. Ele coloca no coração de homens, dizendo: não, você não sabe pregar, não, você não sabe cantar, não, deixa eu dizer uma coisa para você: você não precisa saber pregar, você não precisa saber tocar ou cantar, você precisa entender que você tem uma identidade, e essa identidade, ela foi gerada nos céus. Toda a paternidade, ela é gerada nos céus e exercida na terra. É um fluxo que vem do reino dos céus e continua sobre a terra. A Bíblia diz que os fariseus rejeitaram. Quantos hoje têm rejeitado Jesus? Quantos hoje têm rejeitado Jesus? E quantos de nós, dentro do templo, dentro dessa caminhada de igreja, nós temos rejeitado Jesus com nossas atitudes? Deus te trouxe nesta noite aqui para te ativar e para te dizer: você não é órfão, você é filho, e todo filho tem direito àquilo que é do Pai. Se você queria assim, dê um forte aplauso a Jesus nessa noite. Mas como conservar o vinho novo? Você precisa ter o que eu falei: identidade de filho. Diga assim: eu preciso ter. Diga assim: eu preciso ter identidade de filho. Diga: eu preciso saber de fato quem eu sou. Então, se você é filho, você precisa andar como filho, agir como filho, falar como um filho. Você precisa. Lá na igreja eu me coloco como pastor de quem quer ser pastor, tira os carrapichos. Mas aqueles que querem ser mais bem cuidado, eu digo: deixa eu ser teu pai espiritual. Você quer ser filho? A caminhada de pai e filho é mais intensa. Você quer ser filho? Quero. Então pronto, então você vai ser filho. Porque nós removemos o espírito de orfandade com a atitude de pai sobre os filhos. Mas se você quiser que eu seja só seu pastor, você é só seu pastor. É interessante que eu estava dizendo até para o Rubens aqui, que acontecem coisas que dentro da igreja, a igreja é um lugar de relacionamentos. Amém, irmãos? A família é um lugar de relacionamentos. Amém? Às vezes você se chateia ou não se chateia com seu irmão dentro da sua casa? Com seu pai, ou com sua mãe, ou com seu filho? Sim ou não? Ou é só lá em casa? Você se chateia, né? Eu acho que nós estamos aqui na mesma. Então, isso acontece. Mas um filho que age como um filho, ele vai ter direito de tudo que o pai tem. Lembra do filho pródigo? Ele vai embora, gasta tudo que tem, mas ele volta. O pai estava onde? O esperando de braços abertos. O que é que o pai faz para ele? Uma festa, se alegra. Esses dias esse rapazinho estava tocando contrabaixo aqui, disse umas coisas com ele lá na igreja ontem. Eu vou me embora dessa igreja, eu vou não sei o que. Saiu bufando. Eu: vá, vou mais tocar não, vou embora, vá. Aí ele foi-se embora. Isso ontem, tá aqui ele, ó. Eu digo: tu quer ser filho ou tu quer ser ovelha? Mandei a mensagem para ele, já estava offline, todo ferido com o pai dele, ó.
Aí eu mandei todas as coisas. Ele quer restaurar essa filiação. Não existe paternidade se não houver filiação. Deus quer restaurar todas as coisas. E a voz que falou com Jesus no deserto é a voz que hoje fala para você: ei, Psio, você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, diz o Senhor. Mas o diabo, ele vê tudo isso. Você entregou sua vida a Jesus, você foi selado pelo Espírito Santo. A mesma coisa aconteceu com Jesus no deserto, foi selado pelo Espírito Santo. Ele ouviu a voz de Deus. Você também, quando entrega a vida, recebe o Espírito Santo. Você, não é quando você fala em línguas, porque tem gente que tem essa paranoia: ah, eu não falo línguas, eu não tenho Espírito Santo. Que conversa é essa? Quando você diz: Jesus, eis-me aqui, eu entrego a minha vida a ti, o Espírito Santo começa a morar dentro do teu odre, dentro da tua vida, dentro do teu coração. Amém? Então essa voz está dizendo que você também é filho e que Deus tem prazer em você. Se você está desalinhado, hoje chegou o dia do teu alinhamento. A palavra profética está sendo pregada. São dias poderosos que estão por vir para uma igreja alinhada, amém? Então essa mesma voz está dizendo: você é filho, sabe? E o diabo, vendo isso, leva Jesus para o deserto, irmão. A primeira coisa que ele diz: olha, se tu és o Filho de Deus. Jesus sabia quem ele era, porque ele já tinha ouvido a voz. Você sabe quem você é? Sabe por que Jesus já tinha ouvido a voz? Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí o diabo chega para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, olha aí, transforma agora essas pedras em pães. A primeira tentação não foi transformar a pedra em pães, mas foi colocar em xeque a identidade de Deus, a identidade de Jesus, se ele era ou não filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus: nós somos filhos. Às vezes nós estamos longe ou desalinhados, mas há uma verdade sobre nós. Nós não somos o que o diabo diz que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E a Bíblia diz que nós somos filho. Você é filho de Deus, porque assim Deus estabeleceu. Se você crê assim, diga amém por isso. Quando nós entendemos que nós somos filhos, agimos como filhos, andamos como filho, um espírito tem que ir embora, é o espírito da orfandade. Sabe aquele cara, aqui não tem não nessa igreja, tem só lá na CAD. Aqui não tem. Quer a atenção de todo mundo, quer que, se não der, aqui não tem não. Já acharam graça ali, mas aqui não tem não. Lá na CAD tem, né? Mas lá na CAD tem, mas esses que vieram aqui comigo nenhum são, ok? Tá? Cadê o pessoal da CAD? Levanta a mão aí, glória a Deus. Então, nenhum desses aqui, não são vocês não, viu? Eu amo vocês, tá? Sabe aquele que você não fala com ele, que hoje está bem, mas amanhã está, até o capeta tem medo dele, dá com a língua no dente, fala besteira. Deixa eu dizer para tu, o nome desse espírito é orfandade. Você não é órfão, você tem um pai. Você está compreendendo? A palavra de hoje é como guardar o vinho. O Espírito Santo está te ensinando a guardar o vinho novo. Porque a gente perde, querido, o vinho novo quando a gente tem atitude de órfão. Mas você é filho amado, em quem Deus tem muito prazer. Você pode dizer: eu sou filho amado. Diga: eu sou filho amado. Diga para o mundo espiritual ouvir. Diga: eu sou filho amado. Aleluia. Sabe, esse espírito de orfandade, ele tem que ir embora. Nós estamos caminhando para o céu, para a eternidade. Nós vamos gozar a eternidade com o Pai. Nós vamos viver, sabe? Não tem espaço para essas coisas. Quando nós recebemos o selo, que é o Espírito Santo, quando nós recebemos a voz, que é o bradar. A palavra de Deus diz lá em Amós, no livro do profeta Amós: falou o leão, quem não temerá? Rugiu o Senhor,
quem não profetizará? Esse é o tempo de Deus levantar os filhos para uma grande colheita, para um tempo de muita prosperidade, para um tempo de muito milagre, para um tempo de muito poder. E você será a boca de Deus, a extensão dos céus sobre a terra. Primeiro vai vir dos céus sobre você. É por isso que você precisa estar alinhado. O que Deus tem para fazer nessa geração, Ele vai fazer através dos filhos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nesse lugar? A Bíblia diz em Romanos 8,19 que a criação anseia pela manifestação dos filhos. Os filhos serão cheios, como a canção que nós estávamos cantando: enche-me até transbordar, derrama a tua glória. Você vai ser cheio, 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 e você vai transbordar para que essa criação seja tocada pela manifestação dos céus através da sua vida. É o que Deus tem para os filhos esses dias. Diga assim comigo. Diga: ter identidade de filho. Diga: agir como filho. Diga: andar como filho. Diga: falar como filho. Faz com que você conserve o vinho que Deus já tem derramado. Diga amém por isso. Segundo ponto, agora vamos falar do odre. Para mim conservar o vinho, eu tenho que ter identidade de filho. Eu tenho que manifestar o que eu recebo. Eu tenho que ser um homem de convicção. Eu tenho que ser um homem de obediência. Agora, o odre, o que é esse negócio de odre, pastor? Talvez alguém veio aqui pela primeira vez. Deixa eu explicar para você. O odre é um recipiente, né, que era usado para carregar água, azeite, vinho. Quando eu estava lendo sobre o odre era feito de pele. A palavra odre, ela vem do latim e significa pele. Eu digo, meu Deus, isso é muito profético, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas vós sois o templo do Deus vivo, do Deus vivente. E o odre é pele, e pele faz parte do corpo. Eu digo, eu estou ficando doido, porque você começa a ligar as coisas no reino do Espírito, né? Quem é pastor ou quem prepara sermão fica assim ligado, né? Quem é mais ou menos dessa linha profética, eu fico ligado. Eu digo, meu Deus, é pele. Pele faz parte do corpo. A Bíblia diz que Deus não habita nos templos feitos de mãos humanas, mas eu sou templo e morada do Espírito. Então eu sou um odre. Ele é o vinho novo. Ele vai me encher. E se eu tiver, sabe, se realmente o meu odre for novo, eu vou suportar aquela descida, aquele poder, aquela graça, e eu vou manifestar aquilo que eu receber. Eu digo, isso é muito louco, isso é doido. Eu digo, vale, meu Deus. Mas quando o odre é velho, ele resseca. E quando ele resseca, ele rompe. E aquilo que ele recebeu, ele perde. É por isso que tem pessoas que vivem ciclos de reprovação. Hoje está bem, amanhã está mal. Por quê? Porque o odre está ressecado, porque não tem vivido uma vida de oração, de adoração, de louvor. Nós temos falado muito isso na nossa congregação. A Bíblia diz, vós, 2 Coríntios 12, 20, parte B do versículo, diz: vós sois o templo do Deus vivo. Você pode dizer isso? Eu sou o templo do Deus vivo. Diga mais forte: eu sou o templo do Deus vivo. O odre se conserva na oração, no jejum, na adoração. Quando você ora, você fica íntimo. Quando você adora, você vence as guerras. Diga comigo: quando eu oro, eu fico íntimo. Diga: quando eu adoro, eu venço as guerras. Oração, palavra e adoração conservará um odre novo. Aplauda ao Senhor nesse lugar, em nome de Jesus. Eu estou aqui com o meu tablet, mas eu estou terminando, viu, irmão? Eu quero ser moderno, mas eu digo que eu me perco se eu for pregar com o tablet, mas eu vou chegar lá. Eu quero ser como esses pastores dessa geração, tudo com tablet, vou pregar com celular. Eu ainda não consegui, né? E eu ando com esse meu tablet, com essas tábuas de Moisés, mas vai dar certo, vou chegar lá.
Agora, quando eu estava preparando essa palavra, Deus me mostrou 3 finalidades do odre. O odre serve para carregar água. Resumindo, o odre é um recipiente de carregar algo. Amém, irmão? O odre é um cantil. Quando eu era criança, vou dizer quantos anos eu tenho não, porque não parece. Se eu disser que tenho 40, né? Então, quando eu era criança, eu era doido para ter um cantil, porque eu via os soldados de guerra com um cantil. Então, o odre era como aqueles cantil. Eu não sei se eu estou falando uma linguagem, esses meninos novos acho que não vão saber. Ou sabe, né? Cantil, né? O odre, ele tinha aquela finalidade de carregar água, azeite, vinho, dentre outros produtos. Mas o que me chamou a atenção, querido, é que esses 3 produtos que o odre carrega são produtos muito proféticos e é a sua cara, é a minha cara, é a cara da igreja. Diga amém por isso. Diga assim: o odre carrega água, azeite e vinho. Diga mais uma vez: água, azeite e vinho. Apocalipse 22:17 diz: o Espírito e a noiva dizem vem. Você pode dizer vem? E quem ouve diga vem. Você pode dizer vem de novo? Quem tem sede, venha. E vem quem tem fome, e beba de graça da água da vida. Os odres conduzirão a água. Jesus é a água da vida, e você, o odre, você deve estar cheio dessa água. Aquele que quiser beber, venha. Aquele que tem sede, venha. Aquele que tem fome, venha e beba, porque o Espírito e a noiva dizem vem. Aleluia. A outra revelação é que o odre serve para carregar azeite e vinho. Aí eu digo: Jesus, azeite. Aí eu comecei a ler a palavra, e Jesus pelo Espírito me levou em Lucas 10:34, que vai falar do bom samaritano, e que passou o levita e viu aquele homem caído e não fez nada, passou de largo. Mas quando passou o bom samaritano, está escrito lá em Lucas 10:34, ele atou as feridas do homem que estava caído. E naquela hora, a Bíblia diz que ele derramou sobre ele azeite e vinho. Sabe o que é que Jesus está dizendo? O que eu tenho para você carregar é água, azeite e vinho. Muitos precisam beber dessa água, mas outros precisam ser curados pelo azeite que eu já derramei sobre você. Eu digo: meu Deus, água é Jesus, azeite é o Espírito que cura, e vinho é alegria. Deus está dizendo nesses dias, nessa noite para você, que o teu odre precisa estar renovado, porque a fonte que emana água, azeite e vinho, ela é uma fonte inesgotável e tem para todos. Quantos aqui tem fome e sede? Pois vinde e bebei. Aleluia. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus me lembrou esses dias, alguns meses atrás, na realidade dezembro, agora eu acredito que foi em dezembro, nós estivemos no sertão e nós fomos entregar alguns brinquedos, algumas cestas básicas, e eu sabia que estava faltando algo, e nós chegamos em Fortaleza. Foi 2 dias de missão no sertão do Tauá, adentro, né, já quase na divisa no caminho da divisa com o Piauí, numa região dos Inhamuns, muita pobreza, e nós estávamos lá. E quando eu cheguei e eu entrei na igreja, eu assim: algo está faltando, algo ainda falta. E Jesus falou para mim assim: volta lá agora, porque tu foste e deu de comer a quem tem fome. Agora volta para lá com as verdades do reino. Aí eu digo: é isso, cara. Eu preciso chegar lá com a presença, com a água,
com azeite e com vinho. E aí quando chegando no templo, eu fui encontrando com alguns irmãos. Eu digo, tu tem coragem de ir lá para o sertão, de onde a gente veio? Ele disse, pastor, eu vou. Eu acho que ele não acreditou que eu estava falando, porque nós já tínhamos acabado de chegar, né? Cheguei para o, tu tem coragem de ir lá para o sertão, liberar o que o Espírito está nos liberando? Eu tenho. A outro, eu vou. Eu digo, então meu filho, agora fechou. Eu vou enviar vocês vão passar 5 dias. Ei pastor, é verdade, esse bilhete é verdade. Vocês vão passar 5 dias lá. Fazendo o quê, pastor? A gente não veio de lá. Vocês vão agora levar a verdade do reino. Sabe o que está acontecendo? O sertão e as nações estão clamando por água, azeite e vinho. E sabe quem é que tem água, azeite e vinho para levar para o sertão? Quem é? Quem é que tem? Hã? Ninguém tem não? O sertão está nos esperando. Agora, a Europa também está nos esperando. Hã? Quem é que tem água, azeite e vinho para os sertões, para as nações da terra? Deus está derramando o avivamento dos remanescentes sobre a nossa nação, viu pastor? É o avivamento dos remanescentes. Aquele que continuar firme, pode passar a guerra que enfrentar, será usado poderosamente nas nações. Quantas lutas vieram? Eu só vou fazer 5 aninhos que sou pastor. Estou conduzindo uma igreja. Eu digo, Jesus, não tem outra coisa não para mim fazer? É isso aqui mesmo. É ser pastor. Certa vez eu estava no Maranhão, numa conferência, e Jesus disse assim, o pastor disse assim, ore por uma nação que queime no seu coração. E na realidade nenhuma nação estava queimando no meu coração. Eu disse, eu vou orar agora por Portugal, que menos de 1% das pessoas lá são cristãs, convertidas ao Evangelho. E eu comecei a orar sobre Portugal. Cheguei na igreja, arrumei uma bandeira, comecei a orar por Portugal, sem entender nada, e orando por Portugal. Daí a pouco convidaram um cara para pregar lá na igreja. O cara era da onde? De Portugal. Aí eu comecei a ver as conexões do reino do Espírito. Daí a pouco Jesus me apresenta um pastor, e hoje nós somos grandes amigos. Esse pastor me procurou e disse assim, pastor, eu estou indo para Portugal, e eu quero que o Senhor vá lá, passar as férias lá em Portugal, para liberar lá na igreja que eu vou pastorear. Eu digo, agora eu entendi as coisas do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode até não entender o que Deus quer fazer com você, aonde Deus quer te levar. Eu também não sei não o que é que vai acontecer daqui para frente não. Ele está indo esses dias para lá e já disse, eu quero você lá para liberar. Você só precisa ter dentro do teu odre, diga comigo, água, azeite e qual outra coisa? E vinho. Você pode aplaudir a Jesus? Jesus vai levar você aos lugares que Ele tem para levar. Mas pastor, eu estou longe. Sintomas de um odre rasgado: perdeu o desejo pela oração, pela leitura da palavra, perdeu o desejo pelo jejum, pela comunhão de estar na igreja. Porque você sabia? Tem irmão que perde o desejo. Vou só dia de domingo. Aqui não tem não, lá na casa tem. Vou só dia de domingo, senta na última cadeira e vai embora. Graças a Deus, Rubens, que aqui não tem ninguém assim, ó. Não quero conversa não. Meu Deus do céu, arrumar um céu só para essa pessoa, sozinho, só pode. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Nós precisamos transbordar aquilo que nós levamos, que nós carregamos. Sintomas: oração, falta de oração, de leitura da palavra da oração e comunhão com a igreja. Você pode, pastor, eu estou mal, eu não estou nesse nível não. Mas se você decidir hoje, querido, a viver de odre novo, recebendo vinho novo, a Bíblia diz que ambos se conservam. Se você decidir hoje alinhar a tua vida espiritual, mas você tem dito, pastor, as guerras é grande. Esquece as guerras, irmão. Esquece as guerras. Isaías 40, 31. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Você vai subir. Você vai subir como uma águia. Você vai andar, você não vai se fadigar. Espera no Senhor. Agora, Deus vai renovar as tuas forças.
Agora você precisa esperar no Senhor. Agora você só olha para a guerra, não olha para o tamanho da sua guerra, olha para o tamanho do teu Deus. E se teu odre está rasgado, eu quero encerrar essa noite te dizendo uma palavra que está lá em Apocalipse capítulo 25, parte A do versículo. Aquele que fez o odre, ele é poderoso para restaurá-lo, amém? Você pode dizer amém? A Bíblia diz que aquele que está sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Aleluia! Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Escute o que eu vou te dizer aqui, para encerrar. 2020 é o início de uma década. Nós estamos na primícia de uma década. Como você está hoje vai determinar como você vai estar daqui a algum tempo. Se você não estiver tão bem hoje, com o odre rasgado, se você tem recebido de Deus sempre uma palavra, se renova hoje, mas amanhã você cai na mesma depressão, na mesma ansiedade, no mesmo lamento, Deus está dizendo para você: eu quero renovar o teu odre, porque eu sou especialista em restauração, amém? E se você nessa noite quer receber essa oração para viver uma vida renovada, eu quero te chamar a vir aqui à frente e eu vou orar por você nessa noite. Se você toma uma decisão de viver de odres renovados, de viver o novo de Deus, se você quer receber muita água, muito azeite e muito vinho do céu, você vem aqui na frente que nós vamos orar. E eu creio que Deus há de liberar algo poderoso sobre a sua vida. Você pode vir aqui para frente. Pode vir mais perto, vem. O pastor não é muito bonito, mas... Pastora Cleane, vem aqui, por favor, meu filho. Eleve feche seus olhos. E o teu fato é leve, é leve. Se você puder erguer suas mãos nessa noite. Primeira coisa que Deus quer restaurar a sua família. Sou casado há 15 anos com a pastora Cleane, mas desde a nossa juventude que nós oramos por vinho novo, nós evangelizamos. Nós éramos membros de uma mocidade, de uma igreja, e nós evangelizávamos nas ruas com folhetinho na mão, porque o pastor pedia e nós éramos obedientes. Hoje Deus tem colocado um rebanho nas nossas mãos, mas esse rebanho é dele, e nós temos trabalhado com muitas famílias. Eu quero dizer para você que Deus quer ajustar a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus relacionamentos, e Ele quer derramar muito odre sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Sabe, eleve a sua voz ao Senhor agora e comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar: Jesus, eu quero viver o novo, eu quero viver o novo. Diga: Jesus, eu quero viver o novo, eu quero viver o novo, eu quero viver o novo. Eu quero viver o novo, eu quero viver o novo. Eu não aceito mais a mesma vida. Eu quero viver o novo, eu quero carregar água, azeite e vinho. Eu quero tocar no meu bairro, eu quero tocar na minha casa, eu quero tocar na minha família, eu quero tocar na empresa, eu quero tocar nos sertões, eu quero tocar as nações da terra. Dá-me água, dá-me azeite, dá-me vinho. Eleve sua voz ao Senhor e comece a clamar agora. Comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor, comece a clamar ao Senhor. Clamamos nessa noite por vinho novo, vinho novo, vinho novo. Nós estamos em fevereiro, é o início de uma década. 2020 se iniciou agora. E aqueles que estão apaixonados, aqueles que querem viver a novidade, aqueles que querem viver o novo, aqueles que querem viver o poder, a glória, a graça, estão aqui, Jesus, nessa noite. Pai,
nessa noite libera, libera, libera sobre nós. Libera sobre nós, libera sobre nós. Libera sobre nós, libera sobre nós, libera sobre nós. Libere sobre nós, libere sobre nós. Libere sobre nós. Riqueza, sabedoria, unção e poder. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo. Água, azeite e vinho. Água, azeite e vinho. Ele vai tirar esse fardo que está sobre você. Ele vai tirar esse fardo que está sobre você. Ele vai tirar esse fardo que está sobre você. Ele vai trocar esse fardo de dores agora por um fardo leve. Nós oramos por renovação nessa noite, Jesus. Água, azeite e vinho. Água, azeite e vinho. Nós te pedimos água, azeite e vinho. Toque as nações, toque as nações, toque os sertões. Ativa, ativa, ativa. Ativa do alto da cabeça, das pontas dos pés. Ativa, ativa os filhos, ativa os filhos. Ventre profético, ventre profético. Homens, homens e mulheres gerando filhos espirituais. Que a orfandade seja liberada, que a orfandade seja mandada embora e que a paternidade, em nome de Jesus, água, azeite e vinho para tocar. Ei, 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 água, azeite e vinho sobre o ventre profético. Mais. Sim, água, azeite. Talvez a poeira tenha me encoberto. Sentido do teu olhar, os pais outra vez, como foi na primeira vez. Eu quero velho novo se tornar. Eu é que levanto pastores. Faz outra vez. Eu é que levanto os profetas, diz o Senhor. Água, azeite e vinho sobre os improváveis. Água, azeite e vinho sobre os improváveis. O Senhor coloca um caminho sobre essa criança. Um caminho. O Senhor mostra um caminho sobre essa criança. Andarás carregando água, azeite e vinho. A tua juventude será entregue ao Senhor. A tua juventude, o Senhor recebe a tua pureza como forma de adoração. Tocarás uma geração. A pureza arrebatará os céus. A pureza arrebatará os céus. Fica à vontade. Eleve sua voz aos céus nessa noite. Elevante o seu clamor ao Senhor. Eleve suas mãos aos céus nessa noite. Receba de Deus, receba de Deus. Água, azeite e vinho. Quero experimentar. Experimente desse vinho. Experimente dessa água. Fica à vontade para me derramar até transbordar. Há um caminho de
diga. Isso. Depois que eu provei, Não tem como provar do vinho novo em seu mesmo. fica à vontade Ei! para me derramar até transbordar, Chacaiarabalabachê. transbordar. Existe muita glória nesse lugar. Pois tenho sede, Sim, Deus. quero experimentar Mais. teu vinho novo. Onde estão os famintos? Onde estão os famintos? Fica à vontade Vamos lá. para me derramar até Derrame-se, transborda. até transbordar. Espírito. Pois tenho sede, quero experimentar Mais. teu vinho novo. Yeah. Eu nunca mais fui o mesmo. Depois que eu provei, Nós provamos. Enchei-vos do Espírito. eu nunca mais fui o mesmo. Depois que eu provei, Vamos lá. Ao liberar profético. eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo. Depois que eu provei, Sim, nós provamos. Nós estamos sendo encharcados. Mais. eu nunca mais fui o mesmo. Depois que eu provei o teu novo vinho, eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo. Depois que eu provei o teu novo vinho, dá vontade me derramar. Mais fome, mais sede. Nós profetizamos uma igreja poderosa, cheio da água, do azeite e do vinho, odres novos. Aleluia. Nós ainda temos fome, Senhor. Fome. Nós queremos